Ora viva, minhas amigas e meus amigos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor, professor, teólogo e escritor Cianuque Monteiro e estou aqui para conversar um bocadinho com vocês sobre o poder das palavras. Na verdade, prometi fazer um live sobre o assunto, mas como não foi possível, eu vou deixar aqui esse vídeo onde vou abordar um bocadinho com vocês, como já disse, sobre o poder das palavras. Essa afirmação já diz tudo. As nossas palavras possuem poder. Repara que o autor aos Hebreus diz que pela fé cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. As coisas que existem, as coisas que você pode observar, foram criadas pelo poder da palavra de Deus. Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus criou os seres humanos à sua imagem e à sua semelhança. A imagem de Deus e semelhança não é referência aos aspectos físicos, pois Deus é espírito, mas faz uma referência aos atributos comunicáveis, ou seja, os atributos que Deus nos comunicou. Deus é amor, nós podemos amar. Deus é um ser inteligível, Deus possui consciência, nós também possuímos consciência, nós temos o poder de tomada de decisão, Deus também tem. E há aqueles atributos que Deus não nos comunicou. No entanto, por causa disso, Deus deu autoridade a Adão para dar nome. Deus não lhe sugeriu o nome das coisas. Lhe deu essa autoridade para ele nomear e Adão nomeou. No entanto, nós, seres humanos, também possuímos o poder da palavra. Ou seja, nossas palavras possuem poder. Por isso é que é bom termos cuidado da forma como nós vamos usar as nossas palavras, porque a própria Bíblia diz, que foram palavras do Senhor Jesus, que disse que prestaremos conta por todas as palavras que saírem da nossa boca. Mas dê comigo uma olhada no que diz o Provérbios número 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, a nossa língua, que é um órgão pequeno, como disse o apóstolo Tiago, tem um poder tão grande. E Salomão usa esse provérbios para dizer que o poder da vida e da morte está na língua. Significa que uma palavra proferida pode dar ou tirar a vida. Podemos falar da vida. A vida de quê? A vida no sentido espiritual, a vida no sentido emocional, a vida no sentido de projetos, tal como a morte também. Exemplo, eu já falei aí na minha postagem, se uma mãe proferir palavras negativas sobre um filho, sobre uma filha, sobre o seu futuro, lhe dizendo que você vai ter um futuro fracassado, você vai ser assim, vai ser assado, vai ser cozido. Estas palavras terão efeitos na vida daquele filho, daquela filha. Ela vai viver taxativamente aquilo que a sua mãe falou, porque a mãe representa uma autoridade diante daquela pessoa. Mas vamos um bocadinho numa história bíblica. Vamos ver a história que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 31, e vou ler a partir do versículo 19. Diz o seguinte, vou ver aqui na minha Bíblia. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E Jacó lagrou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e atrás dele seguiu a caminho por 7 dias e o alcançou na montanha de Gileade. Veio porém Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse-lhe, guarda-te que não fales com Jacó, nem bem e nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó e armar a Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão os seus irmãos na sua montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó, que fizeste? Que me lograste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada?
porque fugiste ocultamente e alograste-me e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa. Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste agora fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas Deus do vosso Pai me falou ontem à noite dizendo: guarda-te que não fales com Jacó nem bem nem mal. E agora, se querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de seu pai, porque furtaste meus deuses. É aqui onde vai começar, prestem bem atenção. Vou olhar a partir do versículo 21. Então respondeu Jacó e disse a Labão, porque temia, pois que dizia comigo: se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Olhe as palavras de Jacó. A Bíblia diz que Raquel, a mulher de Jacó, filha do próprio Labão, havia furtado os ídolos de seu pai. Jacó não havia furtado nem sabia. Mas olha o que Jacó disse: com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Agora vamos pular um bocadinho, alguns capítulos, vamos para Gênesis 35 e você vai ver o que aconteceu. A partir do versículo 16, diz o seguinte: e partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Éfrata, e deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, morreu. Chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Éfrata, que é Belém. Você prestou bem atenção? As palavras de Jacó tiveram peso sobre a vida da sua mulher. Ele não sabia. Disse: quem roubou não viva. Presta bem atenção que essas palavras tiveram peso sobre a vida de Raquel, pois ela faleceu depois de ter dado à luz a um menino. E ela chamou esse menino, agora ouve mais aqui as palavras, chamou esse menino de Benoni, que significa filho da dor, filho da minha dor. Diz a Bíblia, mas Jacó deu outro nome, que é Benjamim, filho da felicidade. Acredito que você também já ouviu que até o nome que um pai dá sobre o seu filho tem peso sobre a vida daquela criança. Muitas das vezes as pessoas vivem aquilo pelo qual seus pais o nomearam. Os nomes no tempos bíblicos, tal como nós africanos, eram dados, e no contexto africano são dados de acordo com a circunstância do nascimento. Então muitas vezes o nome já indicava aquilo que você haveria de fazer. O anjo, quando deu o nome a Maria, ele disse: e seu nome será Jesus. Jesus é Yeshua, ou Yoshua, do nome também de Josué, que significa Jeová ou Yahvé salva, ou Jeová é salvação. E diz: e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então é preciso ter muito cuidado com as palavras que você dirige para os teus filhos. A mãe que lança palavras de maldição. E eu no post falei das mães que batem no ventre só se você não saiu aqui. Essas palavras têm muito peso. Estou falando a nível secular, a nível das famílias, da vivência social. É claro que a Bíblia diz que quem tem Cristo nova criatura é as coisas velhas já passadas, que tudo se fez novo. Se for uma mãe que se converteu, que falou palavras de maldição para sua filha, essa mãe deve pedir perdão à sua filha. E se for um cristão, você pergunta: pastor, mas se for um cristão, eu já sou cristão, tenho Cristo, e fala uma palavra de maldição, você precisa falar com a tua boca, repreender aquelas palavras. Você precisa confessar. Por quê? Porque eu falei aqui que as nossas palavras têm poder. Por isso a Bíblia diz: se com a tua boca confessares. É preciso você abrir a boca para confessar. Muitos condenam esse ato de
confissão pública para aceitar Jesus. Mas a Bíblia diz que com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, você vai ser salvo. O mesmo acontece com sociedades secretas. Em qualquer sociedade secreta, como as mais que existem, como a bruxaria e por aí fora, você também precisa falar com a tua boca. Vamos lá supor uma religião, por exemplo, o Islão. Ao se converter ao Islão, vão te mandar recitar em árabe as palavras que só Deus é Allah e Maomé é o maior profeta. Você vai ter que confessar com a tua boca por causa do poder das palavras. Como eu disse aqui, as pessoas estão na bruxaria e outras sociedades secretas, quando tentam revelar o que aprendem lá, porque que os espíritos avisam ao grupo que aquela pessoa quebrou, porque quando você fala aquelas palavras foram vindicadas espiritualmente, e quando você revela aquilo que você prometeu que não revelaria, você está a quebrar aquele pacto, aquele juramento. Penso que estou deixando tudo claro. Então é preciso termos muito cuidado com as nossas palavras. O próprio Tiago diz isso. A própria Bíblia deixa claro. E o texto que eu lhe disse que aquele que usar a sua língua vai pagar pelas suas consequências. Aquilo que no budismo chamam karma, a lei do retorno, que no hinduísmo chamam mantra. A Bíblia também tem respaldo, diz que cada um vai colher aquilo que semeou. E Jesus, quando amaldiçoou a figueira, ela secou. E Jesus disse, se ele tiver fé, falará. Então significa que toda palavra falada por uma pessoa da autoridade, eu já vi pessoas que pastores amaldiçoaram essas pessoas, acabaram mal. Não quer dizer que sempre que um pastor amaldiçoa, Deus vindica ou aceita ou aprova aquilo. A Bíblia diz que as pessoas vão dar conta das suas palavras. E o que é que acontece quando uma pessoa lança uma palavra de maldição? É preciso que no lugar daquela palavra de maldição se lance palavra de bênção. Vimos o caso aqui de Jacó. Que substituiu as palavras de Raquel, de Benoni, para Benjamim. Mas vou vos mostrar um último caso aqui, que tem a ver com o caso do próprio Jacó. Na ocasião da sua morte, chamou seus filhos para tecer determinadas palavras. E o que ele falou para Rubem? Gênesis 49 diz o seguinte: depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos a anunciar-vos aí o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Versículo 3. Rubem, tu és o meu primogênito, força e princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. 4. Inconstante como a água, não serás mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. Aí, o que aconteceu? Rubem havia se envolvido com uma das concubinas de seu pai Jacó e recebeu essa palavra de maldição de seu pai Jacó. Rubem havia falecido, porém os israelitas eram representados por tribos. Havia a tribo de Rubem, que arretava espiritualmente aquelas palavras que eram descendentes de Rubem. O que teve que acontecer? Moisés deu uma palavra de bênção para a tribo de Rubem. Acompanha comigo. Moisés falou isso no livro de Deuteronômio 33, versículo 6. Viva Rubem e não morra, e que seus homens sejam numerosos. Quer dizer, debaixo de uma palavra falada por uma autoridade que é o pai, uma outra autoridade espiritual que é Moisés falou uma palavra de bênção. A maldição sem causa não tem razão de ser e não tem efeito, mas há muitas pessoas que se rebelaram em igrejas. Quando digo rebelar, não estou a dizer sair, bem sair. Eles criaram uma rebelião, uma revolta, criaram calúnia, difamação, dividiram a igreja e foram. E essas pessoas receberam uma palavra de maldição. É preciso que essas pessoas se arrependam, confessem, então recebam uma palavra de bênção. Não é live, é um vídeo. Eu, pastor Sihanouk,
não te conheço, não sei quem é você que vai assistir meu vídeo, eu sei que eu vou postar na minha página. Eu não sei que palavras negativas falaram para você e quem falou para você. Se seu pai, se sua mãe, se seu esposo, se seu patrão, se sua avó, não sei. Mas uma coisa eu quero dizer para você neste vídeo. Viva, não morra. Seja abençoado. E todas as palavras negativas que falaram contra ti e que têm surtido efeito na tua vida, e você tem repetido o ciclo de acordo com aquela palavra de maldição, sejam quebradas e anuladas na tua vida, e que você viva novos tempos, tempos de bênção, tempo de prosperidade, para que você possa dar testemunho para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe grandemente. Amém.